Irmãos, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo de número 3. Quero ler o verso 23 ao verso 29. Gálatas 3, 23 a 29. Quem achou, diga amém. Diz assim, Gálatas capítulo 3, vou repetir o verso 23 em diante. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, por fé. Mas, tendo visto a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Amém. Queridos, eu tenho ministrado aqui nas quartas-feiras sobre as cartas de Paulo. Toda quarta, 7:30 da noite, temos um culto muito especial aqui, que é o mergulho na palavra de Deus, onde com mais profundidade nós estudamos. Nessas oportunidades, irmãos podem perguntar, questionar, tirar dúvidas, tem sido uma grande bênção em nome de Jesus. E Paulo, grande servo de Deus, ele escreveu, como os irmãos têm aprendido na quarta-feira, 13 cartas às igrejas. E aqui, Gálatas é uma de suas cartas. Ele começa, por exemplo, dizendo no capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, olha aí, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos e meus companheiros, às igrejas da galáxia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E segue a palavra. Então Paulo, ele está como servo de Deus, trazendo uma palavra à igreja que morava naquela região. E temos aqui a carta aos Gálatas. Nós lemos o verso 23 até o verso 29. Primeira questão que eu quero destacar no texto: todos sob a condição de prisioneiros. Vamos pensar nisso inicialmente. Todos na condição, ou sob a condição de prisioneiros. Veja bem o que ele diz no verso 23. Mas, diz aí, antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei, e nela, a lei, estávamos encerrados, estávamos sob a tutela da lei e encerrados. A palavra sobre tutela aqui quer dizer sobre vigia, sobre guarda, protegido. E ele usa outra expressão, encerrado. Todos nós, outra expressão que eu posso usar, prisioneiro, preso. Você está preso, você não pode sair e ninguém pode entrar. Então, todos nós na condição de prisioneiros. A lei foi dada. Se você virar um pouquinho a sua folha no capítulo 3, lá no versículo de número 21, diz assim, 3:21 de Gálatas: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei.
Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedido aos que creem. O que a Bíblia está dizendo para nós aqui? O que a Bíblia está nos ensinando, amados? A lei, ela não tinha poder nenhum para salvar. Nenhum poder para salvar. A lei, segundo o capítulo 3, verso 21, a lei que foi dada, ela não podia, nenhuma lei pode ministrar vida. Diz lá, se uma lei fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a lei não dava vida. Calvino chegou a dizer que a lei serviu não para melhorar o homem, mas a lei serviu para piorar o homem, porque é através da lei que o ser humano, ele reconhece as suas imperfeições. A lei não veio para justificar, a lei veio para condenar. A lei não veio para salvar, a lei veio para punir. A lei não veio para tirar alguém da prisão, a lei veio para colocar alguém na prisão. A lei não serviu para trazer vida, mas para mostrar a morte, a condição do ser humano de morto em seus delitos e pecados. É isso que John Calvino dizia. A lei não serviu para melhorar o homem, mas para piorar o homem, porque ela revelava a condição de pecador, miserável do ser humano, em nome do Senhor Jesus. A lei mostrava isso. É isso que Paulo está trabalhando aqui neste texto. Fomos colocados sobre a tutela da lei. No verso 24 ele diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. A lei era o guia. O aio, quem era o aio? Era aquela pessoa contratada para cuidar dos filhos, ou escravo que cuidava dos filhos dos seus patrões e servia para disciplinar, servia para corrigir, servia para educar, mas não conseguia. Amados, este texto nos mostra, em primeiro lugar, que todos nós encontrávamos nessa condição de prisioneiros, aguardando e cumprindo a sentença, aguardando a condenação pelos nossos delitos e nossos pecados. Mas esta lei que nos mostrou, que nos revelou, que ela por ela mesma era impossível sermos resgatados, era impossível sermos libertos, era impossível sermos justificados, era impossível recebermos vida. Esta lei, que quando trouxe esse reconhecimento no homem, na mulher, mostrou para ele e para ela e os direcionou àquele que veio para nos resgatar do poder da lei e nos dar vida e vida plena, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o que diz aqui o texto. Vou repetir o verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Para quê? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a fé em Cristo agora te justificou. A fé em Cristo agora, no sacrifício do Senhor Jesus, nessa promessa vinda de Deus para nós, ela nos trouxe vida. E o verso 25 fala assim: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Nós não estamos mais como crianças subordinados a alguém para nos disciplinar, nos corrigir. Não estamos agora como crianças, sem saber o que fazer, para onde ir. Mas agora que abraçamos a fé em Cristo, nós recebemos vida nova, e vida nova em abundância, pela pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Olha o poder da fé, que nos resgatou do poder da lei. A Bíblia, ela é muito sábia, ela nos ensina verdades maravilhosas de Deus, em nome de Jesus. Gostaria que você guardasse nesta manhã 3 palavrinhas, 3 palavras: anunciação, apresentação e apropriação. Ou revelação, apresentação
e apropriação. O Velho Testamento todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, serviu para a preparação da vinda de Cristo. O Velho Testamento, primeiro livro é Gênesis, o último Malaquias, serviu para a apresentação, para a preparação do Senhor Jesus. Nos revela isso na Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos, juntamente com os Evangelhos, apresenta de uma forma bem particular, peculiar, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi anunciado, a preparação, Velho Testamento, Atos, Evangelhos e Atos, a apresentação de quem ele é e os demais livros da Bíblia. Os demais livros da Bíblia, todos eles, até o Apocalipse, pegando parte de Atos até o Apocalipse, vem nos mostrar a apropriação do Senhor Jesus. Vou repetir. Ele foi primeiro, mostra o caminho do preparo para a vinda do Messias, quem é o Messias, e parte de Atos até Apocalipse, a apropriação pela fé no Senhor Jesus Cristo. O que fora impossível à lei, o Senhor Jesus revelou. Para que a pessoa, quando deparasse com a lei, a penalidade da lei, a dureza da lei, a força da lei, ela pudesse reconhecer: eu não posso ser liberto, eu não posso ser salvo, eu não posso sair deste estado miserável, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, fala que maldito é aquele que, tendo conhecimento da lei e não a praticar, e todo o povo diz amém. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Aqueles que têm o conhecimento da lei, eles não praticariam a lei, não praticam, não conseguem praticar a lei. A Bíblia diz que eles são malditos. E o verso termina assim: e todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, verso 26, literalmente. Então a lei nos tornou malditos. Não estão entendendo? A lei nos tornou pecadores, a lei nos tornou miseráveis, e a pessoa fica agora desesperada: e agora? O que eu faço? Aí que entra a pessoa de Jesus Cristo, para que você, eu, nós, pela fé, pudéssemos abraçar a pessoa de Cristo. E agora esta lei não tem mais poder sobre nós, não estamos mais subordinados ao aio, porque agora nós passamos e saímos do estado de escravo para um estado de filho. Veja bem o verso 26 que Paulo fala: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Ou seja, pela fé agora, nós nos tornamos filhos de Deus. Pela fé agora nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Pela fé agora nós somos novas criaturas. Pela fé agora nós fazemos parte desta grande família, que é a família da fé, por termos entendido e abraçado as promessas de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E olha o que acontece aqui, amados, verso 27 continua dizendo: porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestistes. Você foi batizado em Cristo e se revestiu de Cristo, porque você entendeu o mistério e o ministério da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É por isso agora que a pessoa recebe o batismo cristão. Algo interior aconteceu, e porque algo interior aconteceu, precisa acontecer algo exterior. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, lá em Atos 10, eu já volto em Gálatas, lá em Atos, capítulo 10, verso 44, olha o que vai dizer para nós em nome de Jesus. Atos 10, 44,
quando Pedro está pregando. Atos 10, 44, eu posso ler até o 48. Olha o que diz aí, acompanha comigo. Ainda falava Pedro estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, olha aí, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falar em línguas engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O texto sagrado nos fala da experiência de Cornélio. Cornélio, ele era um centurião, ele era um homem de destaque, ele era um homem temente, ele era um homem que dava esmolas, que fazia muita coisa, mas Cornélio teve que chamar Pedro para ouvir a palavra de Deus através de Pedro, na visão que ele teve. É o conteúdo todo do capítulo 10. E Pedro vem e começa a pregar para Cornélio. Cornélio era gentio, e Cornélio achava até então que ele poderia se salvar através de obras, através de feitos, através de atos. E quando ele entende a pregação do Evangelho, ele entende que a fé está ligada à pessoa de Jesus Cristo, ele entende que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. O próprio Efésios capítulo 2, verso 8 já fala isso, os irmãos sabem de cor, vamos dizer juntos? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. E Cornélio entende esta palavra, e quando ele entende esta palavra, o Espírito Santo é derramado sobre eles recebem ali o Espírito Santo, falam das grandezas de Deus, e Pedro fala: olha, eles são gentios, mas agora eles estão abraçando a fé, eles precisam agora serem batizados. E o verso 48, a expressão é essa mesmo, querido: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E todos eles foram batizados, Cornélio e toda a sua casa, os seus vizinhos, os seus amigos. Se você olhar bem na palavra do Senhor, nosso Deus vai nos dizer tudo isso. Ele, os seus vizinhos, seus amigos, todos eles abraçaram a fé, e ao abraçarem a fé, eles foram batizados, porque é preciso um sinal externo de uma graça interna que aconteceu. A fé, a salvação não está na água do batismo, a salvação está no aceitar a Cristo Jesus, no reconhecer que pela lei eu não posso ser salvo. A lei me mostra quem eu sou diante de Deus, a minha pecaminosidade, os meus erros e as minhas falhas, a minha prisão que eu me encontro, mas a graça de Cristo pela fé, que nos tira dessa prisão e nos coloca na família de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? É o poder da fé. E esta fé não só nos justifica, esta fé não só nos torna santos, mas nos torna, como eu disse no texto, repito, filhos de Deus em nome de Jesus. A fé em Cristo. Voltem comigo lá em Gálatas, para os irmãos gravarem com a graça soberana do Senhor. Olha comigo novamente. Verso 26, podem ler comigo juntos, para gravar? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aquele que aceita Cristo, pela fé, ele torna-se filho de Deus. Abra comigo para você gravar, você gosta de marcar também, no Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, você entender isso melhor, João capítulo 1, versículo, abra lá João capítulo 1, você vai entender o verbo, se fez carne, habitou entre nós. Abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 1, começa falando: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas pulem para o verso 12, mas, leiamos juntos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Leiam o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, a fé em Cristo, a fé, aceitou a Cristo, você é filho de Deus. E você precisa confirmar isto através do batismo cristão. Um sinal externo de uma graça interna. Um sinal externo de uma graça interna, ter abraçado a fé no Senhor Jesus Cristo. Então você está ouvindo nesta manhã e aprendendo, talvez você nunca ouviu isso, alguns já ouviram muitas vezes, qual era o poder da lei para revelar ao homem que ele estava perdido, que ele não conseguiria jamais cumprir com toda as exigências da lei. E para que ele humildemente, reconhecendo a sua pecaminosidade, pudesse erguer os olhos e olhar para a cruz de Cristo e ver que todo o peso do seu pecado que o escravizava foi levado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E pela fé, ele ia deixar de ser uma criança sendo conduzido por outros. Pela fé, ele ia sair de uma prisão, espiritualmente falando, e ele sairia para ser filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, se tornando herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, pela fé, tão somente naquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Amém, igreja? Esse é o poder da fé em Cristo. Segunda verdade do texto, olha o verso 28 comigo de Gálatas capítulo 3, diz lá, dessarte, olha que diz aí, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora é o fim da discriminação. Não pode haver mais judeu, grego, escravo, liberto, homem, mulher, porque a partir desta fé em Cristo, nós nos tornamos um só em Cristo Jesus. Somos de Deus e somos uns dos outros. Amém ou não amém? Então não existe mais esse negócio de nacionalidade. Não existe mais esse negócio de cor da pele. Não existe. De posição social. Não existe. Nós nos tornamos um só em Cristo Jesus. Gaúchos, baianos, mineiros, paulistas, cariocas, por aí vai, em Cristo nos tornamos um só. Entre as várias viagens que Deus me deu a graça de fazer à Terra Santa, uma viagem me marcou muito, uma delas, lá no Rio Jordão. Enquanto eu preparava para batizar alguns irmãos no Rio Jordão, tinha um grupo ali de africanos e outros de outras nacionalidades também ali no Rio Jordão. E muitos, cada um falando no seu linguajar, no seu idioma. Mas uma coisa linda que marcou é que todos eles estavam entendendo, compreendendo, que apesar de onde você nasceu, deixou de nascer, nós éramos um em Cristo Jesus. Foi um momento ali de pessoas se abraçando, um não entendendo o que o outro estava falando, no linguajar deles, africanos, ingleses, americanos, brasileiros, mas pessoas se abraçando naquele momento ali do Jordão, mas sabendo que em Cristo nós somos um só no Senhor Jesus.
E foi um momento de comunhão muito lindo, muito maravilhoso, onde eu creio que Deus foi glorificado. E é isso, meu amado, que traz a glória de Deus. Quando você entende que você abraçou a fé em Cristo, você faz parte da grande família, e nós juntos nos tornamos um só em Cristo Jesus. Então não importa aonde você nasceu, não importa quem é o seu pai ou sua mãe, não importa se você nasceu no país A, B ou C, o que importa é se você nasceu de novo na pessoa de Cristo Jesus. Então temos o mesmo Pai, que é o nosso Deus, em nome dEle. Amém, igreja? Não pode haver judeu e grego. A parede da inimizade foi quebrada. A Bíblia diz, a história nos comprova e nos ensina princípios bíblicos. A história comprova o que a Bíblia revela, e a história comprova que os judeus, eles eram bem soberbos, eram arrogantes, eles achavam que, olha, eu dou graças a Deus, porque eu não nasci mulher, eu não nasci samaritano, eu não nasci cachorro, graças a Deus por isso. Eles consideravam superiores, achando que porque não nasceu mulher era superior, porque não nasceu gentio era superior, porque não nasceu samaritano era superior. E vem Cristo dizendo, a parede da inimizade foi quebrada. Essa parede separava judeu e gentio, judeu de um lado, gentio do outro, foi quebrado. Samaritano de um lado, judeu para o outro, foi quebrado. O próprio Senhor Jesus Cristo, ali na fonte de Jacó, quando conversava com aquela mulher samaritana, os irmãos vão de lembrar, e diz a Bíblia que os discípulos ficaram assustados, porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. Porque estava conversando com uma mulher em primeiro lugar, segundo que era samaritana, era desprezado. Mas a Bíblia mostra que Cristo quebrou a parede da inimizade, e Cristo começa a unir gentio e samaritano. Jesus começa a unir judeu, samaritano e gentio. Jesus começa a unir escravo e liberto. Jesus começa a unir senhor e servo. Jesus começa a unir branco e preto. Jesus começa a unir crianças e adultos, porque em Cristo nós nos tornamos uma só, uma unidade ligada ao Senhor Jesus Cristo. Amados, quer quebrar a parede da inimizade, quer trazer paz em países onde há conflitos, é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É onde em Cristo, diz aqui a palavra, vou repetir a palavra, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Você não é nada sem Jesus. Lembra aquela historinha? Contei no discipulado ontem, os novos líderes de célula estão se preparando para formar novos líderes de célula da igreja. Graças a Deus cresce a cada dia. Aquele jumentinho que Jesus usou para entrar em Jerusalém. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho? Diz que após aquela celebração, o jumentinho voltou para casa. E ele chegou em casa falando para sua mãe, a dona Jumenta: mãe, olha, eu sou o cara. Eu sou importante. Eu entrei em Jerusalém hoje. Quando eu entrei em Jerusalém, mãe, as pessoas aplaudiam. Uma multidão me cercava. Eu sou o cara. A mãe disse para ele: amanhã você entra de novo. No dia seguinte, o jumentinho tentou entrar em Jerusalém e já levou um pontapé na entrada da cidade. Chutaram ele. Tentou entrar de novo, deram uma burdoada, uma pedrada nele. Ele voltou para casa com as orelhas murchas. Falou: mãe, não sei o que aconteceu. Eu entrei na cidade ontem, me aplaudiam, me cercavam, né? Me rodeavam. E o que a gente fala: mãe, bate, não entendi. E a mãe fala assim para ele: querido filho jumentinho, meu amado de minha alma, quem montava em você quando você entrou ontem na cidade? Diz: Jesus. Então, filho, você com Jesus é algo, é alguém. Você sem Jesus não passa de um... Vocês que falaram, não foi eu, né? O pastor falou duplo, não foi eu que falei, vocês que falaram. Então, amados, em Cristo nós temos valor. Amém ou não amém? Mas sem Cristo não somos nada. E aqui que fala, olha, então não fica dizendo: eu sou judeu, grande coisa.
Eu sou samaritano, grande coisa. Eu sou americano, nariz empinado, chover morre afogado, grande coisa. Eu sou brasileiro, nariz empinado, chover morre afogado, grande coisa. Eu sou gaúcho, grande coisa. Mineiro, muita coisa, grande coisa, né? Carioca, Deus, grande coisa. Eu sou cristão, aleluia, somos um, amém, igreja? Meu amado, se você está em Cristo, você faz parte de uma imensa, gigantesca, gloriosa, abençoada família, porque você abraçou a fé em Cristo, porque você viu que o seu jeito, a sua forma de viver, te levava para onde? Para o buraco, te levava para a prisão, para a desgraça. E quando você abraça a Cristo, você chega perante Deus, Ele fala: vinde, meu filho amado, vinde, que as portas celestiais estão abertas para te receber. Ele diz para você, como diz para Cristo no batismo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Você é filho, você é amado, eu tenho prazer na sua vida, porque você abraçou a fé no meu filho, o teu irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então não há judeu, não há escravo, não há homem, não há mulher, não há isso, liberto, não há livre, há só um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo. Nós somos de Deus e somos uns dos outros. É o que Paulo escreve a Corinto, a sua primeira carta à igreja aos Coríntios, lá no capítulo 12, no verso 12 em diante, onde ele fala da unidade do corpo. Quer abrir lá comigo rapidamente? 1 Coríntios 12, em vez de eu citar de cor para você, nós vamos ver juntos. Fica melhor, não fica? Vamos ver juntos lá, em nome de Jesus. Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 12, diz assim: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha aí, pois em um só Espírito, versículo 13, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O pé não pode dizer, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe o ser. E o ouvido não pode dizer, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe o ser. Olha aí, mas vai dizendo aqui na unidade orgânica do corpo, que nós somos um só, nós somos de Deus e somos uns dos outros. Eu não sei se já aconteceu com você a seguinte experiência: viajando por esse mundo afora, no Brasil ou fora do Brasil, você encontra alguém que é cristão, e você começa a conversar com a pessoa. Aí você fala assim: rapaz, parece que eu conheci essa pessoa já há muitos anos atrás. Já aconteceu com os irmãos? Parece que eu conheci essa pessoa há muitos anos, porque o que ela falava é o que eu falo. O nosso diálogo, nossa conversa, parece ser de pessoas que se conhecem há muitos anos. Por quê? Porque você e ela é um só em Cristo Jesus, o Senhor. A unidade do corpo, a unidade orgânica da igreja. O que nos une é Jesus Cristo. Eu ouvi uma cena pela televisão, evidente, que foi gravado há muitos anos atrás, quando o doutor Billy Graham pregava na Rússia. E o exército cantava e tocava um hino: vencendo vem Jesus. E ele pregava a palavra, a mensagem da cruz. Aonde havia o muro de separação,
onde havia comunismo, tanta coisa, ele entra com a pregação do Evangelho de Jesus. Porque em Cristo nós somos um. Não importa quem você é, de onde nasceu, deixou de nascer, o que importa é você já abraçou a fé em Cristo Jesus. Se não abraçou a fé em Cristo Jesus, está encerrado pela lei, está sob a tutela da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 22, está encerrado no pecado. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus, a promessa fosse a promessa concedida aos que creem. Então a promessa de Deus, ela vem a nós que cremos no Senhor Jesus. Em terceiro e último lugar, amados, Gálatas 3, verso 29, diz assim: e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, amados, o que a Bíblia está dizendo? O novo Israel de Deus, os descendentes de Abraão, aqueles que receberão as promessas, justificação, glorificação, são aqueles que são de Cristo Jesus. Qual é o novo Israel de Deus hoje? Nós, outras igrejas, aquele e aquela que abraçou a fé em Cristo, ele se tornou um descendente de Abraão. Você é descendente do pai da fé, Abraão, porque você é de Cristo, amém? E você é herdeiro, segundo a promessa. E quando Deus fez a promessa a Abraão, Ele fez pessoalmente. Quando foi a Moisés, anjo trouxe, Moisés passou, veio para nós em terceira mão. Mas Deus, Abraão, Ele trouxe pessoalmente. Nós somos a linhagem de Abraão, descendentes de Abraão. Vamos desfrutar das mais ricas bênçãos de Deus, porque nós somos do Senhor Jesus. Nós somos de Cristo. Você é de Cristo. Você está firme em Cristo. Você está apegado a Cristo Jesus. Se você está, quer dizer que você está na bênção de Deus em nome de Jesus. Você não é escravo, você não é condenado, você é liberto, você é filho, e o filho tem a liberdade de falar com o Pai a qualquer momento, a qualquer hora, e desfrutar da companhia do Pai. Pega aí uma ilustração simples, um lugar bem importante. Vamos ver lá a Casa Branca, lá nos Estados Unidos, onde tem o presidente americano. As pessoas para entrar lá, tem que ter uma formalidade gigantesca. Tem que ter autorização. Além da autorização, formalidade. Vão ser examinadas, talvez um monte de coisas, seguranças, revistadas, para ver se consegue, mesmo com autorização, chegar lá. Mas quando as filhas do presidente querem falar com ele, elas não precisam de autorização. Elas chegam, vão entrando e vão lá e falam com o pai. Senta no colo dele, beija o pai. Não é assim? É assim, porque é filha, é filho. Você é filho de Deus. Se você tem a sua fé viva na pessoa do Senhor Jesus. Você vai para outros lugares, pessoas com a mesma fé. Você sente a presença do Espírito Santo. E você fala, somos um em Cristo Jesus. Para encerrar, o Apocalipse fala que nos últimos dias, quando chegarmos na glória, pessoas virão de todas as nações, todos os povos, todos os reinos, e juntos glorificarão a pessoa de Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Jesus tem gente em todo canto.
Nós somos de Deus e somos uns dos outros. Por isso, Paulo, aos Coríntios, capítulo 12, ele fala para chorar com os que se choram, se alegrar com os que se alegram, que nós somos parte de uma grande família, em nome de Jesus. Que você possa entender esta verdade, que você possa compreender esta verdade, que você possa passar esta verdade, e que você possa desfrutar da mais doce comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquemos em pé, vamos orar, em nome de Jesus, encerrando assim o nosso culto. Fale com Deus, fale com Deus. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos tornou teus filhos. Porque um dia, pela fé, nós reconhecemos antes o nosso pecado, a nossa transgressão, e víamos e percebemos, ó Pai, que não tinha solução, até o dia que olhamos para Cristo Jesus. E pela fé o abraçamos como nosso Salvador, o abraçamos como nosso Redentor, o abraçamos como nosso Senhor, e nos tornamos filhos, herdeiros da promessa. Fazemos parte da descendência de Abraão, Senhor. Não é aquele que nasceu pelo sangue, vontade da carne, do homem, mas é aquele e aquela que nasceu segundo a vontade do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, saibamos glorificá-lo, saibamos exaltá-lo, cada vez mais, meu Deus, meu Pai, através das nossas vidas. Pela fé, Senhor, eu repito, somos filhos, somos da família do Senhor. A lei não tem mais poder sobre nós, porque nos tornamos filhos do Senhor, Pai. Agora, santos, purificados, justificados, vamos viver agora de conformidade com a Tua Palavra, de conformidade com os ensinamentos do Senhor, não como transgressores, mas pessoas que vão praticar as Sagradas Escrituras em nome de Jesus, Pai. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Dá-nos, ó Deus, a graça de podermos passar esta verdade a tantos outros em nome de Jesus, para que mais e mais irmãos e irmãs, mais e mais pessoas, melhor dizendo, pessoas, homens e mulheres, possam se tornar nossos irmãos, nossas irmãs em Cristo Jesus. Não buscamos rituais nem sacrifícios, buscamos adoradores, sermos adoradores. Somos do Senhor, Pai, mas também que possamos entender que somos uns dos outros. Por isso um vai somando na vida do outro, um vai abençoando o outro, um vai sendo servo do Senhor na vida do outro, servindo um ao outro em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela honra, pelo privilégio de participarmos de tão grande família, espalhada pelo mundo inteiro, onde milhares e milhares de pessoas estão te adorando, te bendizendo, e o Senhor ao só tempo, ao mesmo tempo, está recebendo a adoração de todos nós, nos quatro cantos deste mundo, feito por Ti, em nome do Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome. Oramos mais uma vez pelo Rio Grande do Sul, para que lá possa nos tornar nossos irmãos também, abraçando a fé em Jesus Cristo. Coração mais duro, Pai, quebra agora em nome de Jesus. Coração mais duro, a mente mais fechada, abra agora, Senhor, em nome de Jesus, para que essa pessoa caia em si e reconheça o quanto precisa de Jesus, o quanto carece de Jesus, e o que nos une é Jesus Cristo. Em Cristo as paredes são quebradas, os muros são, e nós nos aproximamos uns dos outros e aplicamos a palavra que diz: ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso, qual desce sobre a cabeça pela barba de Arão, e ali o Senhor ordena a tua bênção em nome de Jesus, Pai. Que possamos ir atrás de nossos irmãos e irmãs, trazendo-os para Cristo. Usa-nos, ó Deus, como mensageiros, como servos e como filhos do Senhor. É a oração que lhe fazemos de coração, em Cristo Jesus, o Senhor.
E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.